Shalom, shalom, Boker Tov, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo aqui explicando o porquê que eu sigo Kurnuchovsky, Yosef Moshe Kurnuchovsky, porque tem bastante gente que tem bastante motivos para não seguir ele, e eu tenho motivos para seguir, eu vou explicar esses motivos do porquê que eu o sigo. Bom, como tem bastante gente que sai na internet falando mal, né, defendendo as suas próprias ideias ou coisas do tipo, eu também vou falar por que eu sigo, né? Eu acho que isso é justo, certo? Pois bem, uma vez, por exemplo, uma senhora que eu conheço, que fazia techuvá junto comigo na mesma congregação, ela falou assim para mim: Regis, eu não sigo o Kurnuchovsky porque ele incorpora, eu não gosto que ele faça isso. Eu falei: beleza, né? Você crê desse jeito, então ótimo, se vida que segue, né? Mas hoje eu dei a resposta para ela do porquê, e foi isso que me incentivou a fazer esse vídeo. Do porquê que eu sigo o Kurnuchovsky, né? Parando para pensar, eu deveria ter feito isso antes. Então vamos lá. O primeiro motivo é muito simples. O Kurnuchovsky, ele é pioneiro em muitas coisas, né? E essa daqui é uma delas. Ele foi uma das primeiras pessoas a ensinar o nome verdadeiro do Criador, né, e do Mashiach há uns 20 anos atrás. E depois que ele fez isso, muita gente seguiu o exemplo e hoje em dia ensina o nome verdadeiro do Criador também. Mas quem que foi que começou com essa história? Foi o Kurnuchovsky, né? Então, se você hoje em dia não chama mais o nome do Criador de Deus, ou de Jeová, ou de Senhor, né, é graças a quem? Kurnuchovsky, né? Você pode fazer o bico de pato que for, guerreiro, né? Mas se hoje em dia você sabe os nomes verdadeiros do Criador, quem foi o precursor disso? Você já sabe. Ou o nome verdadeiro do Mashiach, quem que foi o precursor disso? Então você pode gostar ou não disso, tá? Mas o cara está ensinando isso há uns 20 anos atrás, né? E esse negócio se espalhou pelo mundo, né? E quem foi um dos pioneiros foi ele. Outro motivo. A Bíblia de restauração do verdadeiro nome, né? É uma das, tipo assim, é uma das melhores Bíblias que tem no mercado. Não vou falar que ela é 100%, por quê? Porque ainda falta muita coisa para corrigir e restaurar. Mas, né, o Yosef Moshe Kurnuchovsky mais o Art Wolfson, se não fosse o Kurnuchovsky, né, a gente estaria ainda no engano de um monte de frase que não foi traduzida. Você entende? Então, tipo assim, não é a melhor escritura, mas, tipo assim, chega nas melhores, em vista do que tem no mercado. Você entende? Então, o outro motivo é esse, né? Quem fez um trabalho desse? Tem um monte de erudito aqui no Brasil, aqui, mas quem que fez um trabalho que já está trabalhando isso há muitos anos, né? Ninguém. Tem muita gente que se diz que sabe aí, na internet, né, que ensina isso e aquilo a traduzir, mas não tem uma Bíblia dessa no mercado, né? Então pode falar o quanto for, filho, né? Não chega perto do trabalho do Kurnuchovsky, né? Então, como é que se diz? Fé sem obra é morta, né? Tá entendendo? O cara tá trabalhando. O cara tá fazendo. Vamos agora para outro motivo. Bom, o outro motivo é o seguinte, que logo quando eu comecei a estudar, eu coloquei em minhas mãos o seguinte: o trabalho incrível do quê? Né? Do estudo com relação à restauração das duas casas de Israel. Foi esse estudo que mudou minha vida. E esse estudo que mudou a vida da maioria das pessoas, né? Hoje em dia tem um monte de gente pregando o estudo das duas casas de Israel, mas quem que foi o precursor disso daí? Né? Para e pensa. Um monte de gente foi lá, aprendeu com o Kurnuchovsky,
Aprendeu tudo em o estudo das duas casas de Israel e a restauração das duas casas de Israel. Aprendeu tudo que precisava saber, depois pegou, meteu o pé e foi embora, né? Deixou o cara chupando o dedo, né? E hoje em dia ensina o estudo das duas casas de Israel, né? Mas não fala quem que foi que ensinou. Quem que foi o precursor? Yosef Moshe Kurnichowski, o pioneiro está aí. Né? Então, ao invés de você ir no aluno, vai na fonte. Você está entendendo? Então, tipo assim, há muita gente, né, que ensina, né, esse estudo hoje. E esse estudo está mudando a vida de um monte de gente. E todo mundo está sabendo que é israelita por causa desse estudo. Não adianta falar. Não adianta... então, tipo assim, é obra. Né? Então, esse é um dos outros motivos. Quem que foi o pioneiro nisso daí também? Foi o Kurnichowski. Você entende? O outro motivo do porquê que eu sigo o Kurnichowski, mas esse daqui vai ter que ser uma explicação um pouco mais longa. Né? Por quê? Porque ele foi uma das primeiras pessoas a instituir o patriarcado. Né? Ou o casamento patriarcal. Né? Ah, Harris, mas então você dizendo que é a favor do casamento plural? Né? Não é só o casamento plural, não, pessoal. É com relação também ao quê? A hierarquia de disciplina. Né? Debaixo do reino tem o Machia, primeiro é o Criador, depois é o Machia, né? Depois os apóstolos, depois os profetas, os professores e por aí vai. Né? Os anciões. Né? Então o Kurnichowski deixa isso tão bem enraizado quando ele ensina pra gente, né? Que é incrível. Por exemplo, essa disciplina de hierarquia, de família, né? Que cada um tem um posto dentro da casa, né? Então, tipo assim, todo mundo não tem o mesmo valor, não, cara. Tem um que tá acima do outro. Infelizmente, muitos não gostam disso, mas né, que se virem com o Criador. Né? O Criador estabeleceu o quê? Sempre o quê? No governo divino dele o quê? Hierarquia. Você goste ou não, né? O Kurnichowski ensina isso com perfeição. Tá? Então, basicamente é isso. Ó, esse aqui que eu mudei aqui tinha um santinho, provavelmente, ó. Eu meti, foi a marreta nessa trem. O antigo dono da casa tava com esse trem aí, então vamos meter a marreta nesse trem. Bom, agora vamos falar com relação ao casamento patriarcal, o casamento plural. Será que ele é importante? Será que ele não é? Vamos ver se ele é importante mesmo ou não. Você sabe que a Europa toda está quase sendo dominada. Né? Por quem? Pelos islâmicos. Mais de 40% da população europeia já é o quê? Islâmico. Né? Enquanto o europeu tem 1,2 filhos por casal, né? Os islâmicos têm 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20. Por quê? Porque eles seguem casamento plural. E não evita filho. Né? Você entende? Em algum momento, né, da nossa era, vai acontecer o quê? Eles já estão em 40%. Daqui um dia vai ser 50%. Aí o parlamento dos países europeus vai ser o quê? 50% também. Agora você faz as contas. Imagina o dinheiro dos europeus na mão dos islâmicos. Né? Imagina a tecnologia dos europeus na mão dos islâmicos. O parlamento, né, eu já disse, né? Imagina os armamentos dos europeus na mão dos islâmicos. Né? As bombas nucleares, por exemplo. Né? E aí? Será que vai dar bom isso? Né? Então, enquanto os caras estão evitando de fazer filho lá na Europa, os islâmicos estão fazendo. E a matemática não falha, guerreiro. Em algum momento, o quê? O número de islâmico vai ser muito maior que o número de europeu. Né? Porque a conta é simples. Né? Enquanto um está evitando, o outro está fazendo. Né? E o outro segue o casamento plural. Né? Tem 2, 3, 4 esposas, 5 esposas ou até mais. Você está entendendo? Né? Então, será que o casamento plural é importante? Para e pensa. Né? Os caras não dominaram uma cidade com um casamento plural. Né? Nem um condado, né? Ou um estado, ou um país. Não, meu irmão, eles dominaram um continente inteiro. Será que isso é importante? Sem disparar um único tiro.
Será que isso é importante? Eu te pergunto. Para e pensa. Sem disparar uma única bala, os muçulmanos, os islâmicos, estão dominando a Europa inteira. Um dos continentes mais ricos da Terra. Sem contar que eles também são, no Oriente Médio, um dos mais ricos da Terra, por causa do petróleo. E aí, será que é importante o casamento patriarcal ou não? Você está entendendo? Para e pensa. Ah, mas eu não gosto desse casamento. Por exemplo, né? Eu falo isso muitas vezes para as mulheres, elas não gostam disso, casamento plural. Né? Elas fazem um bico de pato desse tamanho assim, ó. Né? Fica com raivinha ou coisa do tipo. Aí é prova, ué. Um dia seus filhos vai ser dominado por quem? Por essa gente aí. Por quê? Porque você não quis seguir o casamento patriarcal. Ah, Regis, mas isso é muito ruim para as mulheres, né? Do ponto de vista. Então tá bom, então seja dominado pelos islâmicos. Suas filhas, seus filhos, né? Tipo assim, lembra do que aconteceu lá na Alemanha, né? O bitolado do Hitler, né? Ele e os bitolados que seguiam junto com ele era 15%. Eles dominaram a Alemanha, né? Depois eles conseguiram converter o país inteiro ao quê? Atacar o resto do mundo. E a Alemanha comprou a ideia e foi atrás do cara. Olha no que deu. Imagina se os islâmicos, né, esses bitolados, 15% que corta a cabeça dos caras, né, toma o poder, né, e incentiva os outros a fazer o mesmo, né, que nem Hitler fez. Mas será que isso vai dar bom para os seus filhos, para os seus netos? Para e pensa. Então, tipo assim, você pode fazer o bico de pato que for. O patriarcado é importante. O único jeito de deter o patriarcado dos islâmicos é instituindo o próprio. Né? E a Torá fala que é para seguir o quê? Né? O patriarcado. Né? Será que ele é importante? Né? Então, tipo assim, muitas vezes o pessoal fala: ah, mas isso é muito duro com as mulheres, Sérgio. É muito duro? Se fosse muito duro, eu não falava para minha filha, para minha mãe, para minha irmã. E eu falo. Né? Se eu falo para elas, por que eu não posso falar para as outras mulheres? Né? Se isso está sendo muito duro, né? Eu tenho uma filha que se chama Maria Eduardo, uma irmã que se chama Renata e minha mãe que se chama Ivone. As três escutam a mesma coisa da minha boca. Você está entendendo? Ah, é muito duro. É nada. Né? Por quê? Porque essa é a verdade que está escrita na palavra. E se não fosse, eu não falaria para minha mãe. Né? Perto do meu pai. Ou para minha irmã, perto do esposo dela. Ou para minha filha, perto do marido dela. Você está entendendo? Bom, vamos lá. E o último e grande motivo é que o Khrushchevsky está lançando uma série aí que fala sobre o retorno do Mashiach, a segunda vinda, no ano 70. Eu tenho certeza que agora, nesses próximos anos aí, muitos vão chamar ele de doido. Né? Que nem chamaram ele quando ele começou a ensinar o estudo das duas casas de Israel. Né? Muitos fizeram isso. Né? Mas hoje em dia a maioria das pessoas ensinam o quê? Justamente o quê? A restauração das duas casas de Israel, não é? Pois é. Ele está machucado. Aí, né? Mas daqui 20 anos esse negócio vai estar disseminado de um tanto. Esse estudo da segunda vinda do Mashiach faz o quê? Uns 15, 16 episódios que ele está falando só sobre isso daí só. Isso daí é tão importante quanto o estudo das duas casas de Israel. E quem que é o pioneiro? Khrushchevsky. Né? Quem que é a única pessoa que está conseguindo explicar? O Khrushchevsky. Isso vai converter tanta gente no futuro, vai mudar tanta vida de tanta gente no futuro, que você não faz ideia, cara. Eu sinto isso no meu Urua. Então é esse que é o motivo do porquê que eu sigo o Khrushchevsky. Porque ninguém fez, nos últimos 100, 200, 300 anos, ninguém fez a metade das coisas que esse homem fez, cara. Encontra um aí. Encontra aí. Né? Para e pensa para você ver. Enquanto a maioria não reconhece
os feitos dele, né, ou fica criticando, né? Esses estudos que ele está dando aqui agora, daqui talvez 50 anos, 100 anos, vai ser revolucionário. Ninguém vai esquecer. E eu vou estar na linha de frente por quê? Porque eu sou um dos discípulos desse cara. O que ele está formando agora, né, para o futuro, vai ser impagável, cara. Né? E eu sou discípulo deste homem. Né? Ele é o apóstolo, eu sou discípulo, obviamente. Já tem os anciões dele lá já. Estou aprendendo com eles. Né? Antes de a gente ser, né, precisa o quê? Aprender. Né? Então o Messias ele não veio já e imediatamente já instituiu apóstolos. Não, ele instituiu o quê? Discípulos. Primeiro vocês aprendem, depois vocês vão ensinar. Esses estudos que estão vindo aí, cara, eu com todo prazer, eu vou ensinar com todo carinho, dedicação e boa vontade do mundo. Isso é incrível. Vai mudar o mundo isso. Né? Por quê? Porque nos últimos 2000 anos essa verdade não tinha sido revelada. Né? Que o Mashiach ele veio no ano 70, né? E desceu a porrada, né? Nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, nos juízes, nos zelotes, usando quem? O Império Romano. Né? Do mesmo jeito também que usou a Babilônia, né? Para atacar o povo judeu. Né? Porque eles estavam pecando contra o Criador. Do mesmo jeito também que usou a Síria para atacar as 10 tribos. Você está entendendo? Então, tipo assim, sempre teve o quê? Um recomeço. E numa linguagem apocalíptica. Né? Então o pessoal pensa que vai acabar o mundo, não. Não, vai acabar aquele mundo, para aquelas pessoas. Né? Lembre-se como se fosse nos dias de Noé. Né? Você lembra quando o Criador mandou destruir Sodoma e Gomorra? Né? Por que você acha que Ló ele teve filho com as filhas dele? Porque não tinha ninguém ali do lado, destruiu tudo, bem dizer. O pessoal tinha pensado que a terra tinha acabado, né? Que não tinha sobrado mais ninguém, só eles 3. Então vamos fazer filho. Né? É mais ou menos isso que aconteceu em Jerusalém. Né? No dia que Yahweh, ou Yahusha, né, veio para destruir lá o domínio dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos essênios, dos zelotes, fujam para as montanhas, não é isso? Ele cumpriu o que ele disse. Né? Quando você vê o exército romano cercando a cidade, fuja para as montanhas. Né? Era Roma de que ele estava falando. Tá? Você começa a prestar atenção nisso daí. Tem evidência histórica de um monte de gente ressuscitando do ano 33, né, até o ano 70. Né? Mas esse daí você vai ter que pegar os estudos lá do Kornutchowski lá. Mas esse estudo é revolucionário demais. Demais da conta. Então tudo isso já é o suficiente para quê? Para eu seguir esse homem aí o resto da minha vida. Enquanto os outros falam mal, né, e não fazem a metade das coisas que ele fez, eu estou aqui firme e forte. Eu vou continuar. Bom, é isso. Shalom, shalom. Que a abençoe todos vocês no nome do Mashiach Yahushua. Tá? Até a próxima. Tchau, tchau.